Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos dica de leitura e dica de livros. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Na entrevista dessa edição, conversamos com Renata Basso. Ela é diretora-presidente da Faceli, a Faculdade Municipal de Linhares. Renata conversa conosco sobre a primeira semana literária, realizada na Faceli no período de 24 a 27 de abril, que é um projeto inédito, considerando o perfil dessa instituição de ensino superior, onde funcionam os cursos de Administração, Direito e Pedagogia. Nesta semana literária, alunos, professores e visitantes tiveram acesso a lançamento de livros, ciclo de palestras, peças de teatro e sarau literário. Uma participação intensa do projeto O Prazer da Leitura como parceiro do evento. Apoio total da diretoria da Faceli. E amanhã então nós teremos peças teatrais falando dessa importância da leitura. Então até quinta-feira, desde ontem, nós estamos tendo eventos diversos para públicos diversos e eu acredito que com isso estejamos cumprindo mais uma vez o nosso papel como instituição de ensino superior. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na coluna Participação do Telespectador, temos depoimentos de gente conhecida sobre a importância da leitura. Acompanhe comigo. A gente tem que sonhar na hora que a gente está lendo, porque se não for para sonhar, não adianta, entendeu? A leitura ela tem que dar essa possibilidade de sonho, de prazer, porque ela não tem o dever de dar coisas, respostas. Ela não tem que dar respostas, certezas, lógicas, não, ela tem que dar sonho, porque o resto já está na realidade. A leitura, para mim, é uma oportunidade de viajar por conhecimentos, por mundos diferentes que não estão tão próximos da gente. Eu diria também que a leitura, ela nos alimenta a alma, alimenta o nosso vocabulário, alimenta o nosso conhecimento de mundo. Então eu diria que a leitura é essencial, como outras coisas essenciais na nossa vida. Na coluna Apaixonados pela Leitura, fizemos um apanhado de conversas muito bacanas que tivemos com alguns poetas e amigos que participaram do sarau literário promovido no início do mês de abril, numa parceria entre o projeto Prazer da Leitura de Linhares e o projeto Transver Poesias, coordenado por Anderson Valfré, de Ouro Preto, Minas Gerais. O encontro aconteceu na The Mercedes Pizzaria, localizada na Praça 22 de Agosto, em Linhares. Poesia na veia. O Bezerra é um dos intelectuais mais refinados aqui de Linhares e região. Bezerra, qual o sentimento que você tem de estar participando desse encontro aqui, Bezerra? Um sentimento de prazer. É muito bom encontrar poesia povoando uma noite. Poesia é uma coisa muito que se coaduna com a noite. Poesia é um esplendor. Poesia é uma delicadeza, portanto eu estou extremamente satisfeito em estar aqui. Bezerra, você tem alguns livros publicados, né? E você já declamou aqui um poema, já recitou. Essa experiência aqui, esse encontro, contribui para a sua produção literária, Bezerra? Contribui, é bom tirar o poeta do ostracismo, e o sarau permite isso. Que ele saia do ostracismo, que ele possa se expressar, que ele possa definir parâmetros, caminhos. Portanto, eu diria que um sarau é uma espécie de descoberta do poeta. O poeta muitas vezes vive confinado, ele não sabe do seu valor específico. E numa atitude pública dessa, ele termina aparecendo, realçando, dando um toque especial para a sociedade. Elias, como é que você veio, né, com a sua esposa e tal? Muito bacana você ter vindo de Aracruz para participar desse evento com a gente aqui. Como é que você está se sentindo integrado aqui nesse evento de literatura? Em princípio, emocionado, feliz por participar. É a primeira vez que eu participo de um evento desse. Quando
eu recebi o seu convite, eu não pensei duas vezes, já cravei na minha agenda que eu deveria estar aqui hoje, porque eu fico feliz em ver pessoas desenvolvendo esse tipo de atividade voltado para a cultura. Então, a minha felicidade, a minha emoção é muito grande de participar desse evento. Como é que está sendo essa experiência de conduzir, de promover esse encontro literário aqui? O prazer é recíproco, porque foi muito bacana te conhecer essa semana. Espero a gente manter os laços aí, Transver e o prazer da leitura. O que está acontecendo em Linhares, de certo modo, né, eu venho há um tempo já tentando participar e realizar coisas na cidade, envolver com as pessoas locais, artistas locais e unir essas pessoas para que isso aconteça. E o que está acontecendo hoje, mais um sarau aqui na pizzaria da Mercedes, é um reflexo disso, né? Duas pessoas que acreditam na arte linharense, na arte em si, né? Na literatura, no teatro, enfim, na arte. E que quer propiciar, compartilhar isso. Então, é preciso que a gente promova isso. Eu não vivo em Linhares atualmente, mas eu sempre estou em contato com as pessoas locais, buscando auxiliar, apoiar, mesmo que distante, né? Então, sempre que eu venho para cá, eu quero fazer coisas. E estamos aqui realizando esse sarau com o maior prazer. Com o maior prazer, porque mesmo que foi muito em cima da hora, né? Pereira, foi meio em cima da hora, mas a gente conseguiu. Eu acho que é se unir, se juntar, vamos falar poesia, vamos compartilhar, porque precisamos disso. As ruas, as pessoas, os nossos corações precisam de arte diante de uma realidade que ela nos oprime cada vez mais, né? E a arte, ela nos possibilita isso, a ver um mundo diferente, a olhar para a vida e falar, poxa, hoje eu estou cansado, mas eu vou ler um livro, ou vou ver um filme, ou vou conversar com fulano e ter um prazer para a minha vida, além do cansaço. Olha só que encontro bacana aqui, a Aline Dias. A Aline é advogada, né, trabalha aqui em Linhares e vem demonstrando ter poesia na veia, ter literatura na veia, né, Aline? A Aline já vem participando de alguns encontros nossos, já deu depoimento para o programa Sim para a Literatura e já recitou pelo menos 4 vezes aqui poemas diferentes. Tem veia poética. Aline, como é que você está se sentindo nesse encontro literário? É uma alegria enorme participar de um encontro desses, principalmente porque encontramos pessoas ligadas à poesia, mas escritores e até mesmo quem somente gosta como eu. Então é uma experiência muito enriquecedora, divertida, é uma confraternização e que marca positivamente o nosso dia a dia, a nossa vida e adoça um pouquinho o coração. Então, Pereira, parabéns pela iniciativa e é um privilégio, uma honra poder participar como ouvinte, como declamadora, já que eu não sou escritora, e que fique a mensagem de que sempre a gente possa ter esses encontros e proporcionar para Linhares um pouco mais de cultura e de entretenimento. A nossa dica de livro dessa edição aconteceu no espaço interno da Biblioteca Pública de Linhares. É o livro Um Chapéu para a Viagem, da escritora brasileira Zélia Gattai. Essa dica é um passeio. Assista comigo. Olha onde nós estamos essa semana para fazer uma dica de livro para vocês, nossos telespectadores. O livro Um Chapéu para a Viagem, da escritora brasileira Zélia Gattai. Esse livro foi escrito em 1982 e ele relata uma longa viagem sentimental que a Zélia fez com o Jorge Amado, que é um escritor baiano com quem ela viveu mais de 50 anos. Juntos eles atravessam vários momentos da história política brasileira, ambiente onde se conheceram quando eram ativistas políticos. Essa relação durou por mais de 50 anos e esse livro, Um Chapéu para a Viagem, ela faz parte de uma sequência de livros que a Zélia escreveu
né? Inclusive que ela cita o ambiente político da época, vários escritores brasileiros e estrangeiros que vieram ao Brasil ao convite do Jorge Amado e da Zélia, e que também as experiências que eles fizeram em outros países. Nesse livro, o mundo da política e da literatura se embaralham, assim como a nitidez dos eventos históricos e a turvação da memória pessoal. Em alguns momentos, a Zélia, né? Ela não tem as lembranças muito exatas dos acontecimentos, mas, de forma geral, ela tem uma noção muito certa de muita coisa que aconteceu. Um Chapéu para a Viagem trata de uma história onde há espaço para todos. Todos participam da história, né? Ela tem uma forma muito prazerosa de escrever e de falar dos amigos que eram amigos do casal. A grande maioria escritores, artistas, né? Através dessa prazerosa narrativa, ela fala de livros, de literatura, de escritores, de ativistas políticos, entre outros personagens que representam um importante capítulo da boa história brasileira. Li e reli esse livro já com imenso prazer. Esse livro está aqui no acervo da Biblioteca Pública de Linhares e é um livro para ser degustado numa tarde de sábado, numa manhã de domingo ou em qualquer outro momento, na noite, no momento de descanso, no momento de prazer. Eu indico esse livro. Permita que o livro faça parte da sua vida. Assista a matéria sobre a Semana Literária na Faceli, feita pelo jornalista Cláudio Henrique, da TV Sim de Linhares. Sala cheia para assistir às palestras da primeira Semana Literária da Faceli, que começou na última segunda-feira. Essa turma do curso de Pedagogia da instituição acompanhou atenta a palestra ministrada pelo escritor e professor Pereira. Acadêmica do curso, a Rosângela falou sobre a experiência em participar de uma semana tão intensa. Essa semana literária ela é importante para todos os interessados, não somente para aqueles que querem desenvolver uma leitura, aprender o português, porque através da leitura também você acaba aprendendo novas palavras, né? Aprende a falar melhor. Tudo isso, a literatura é um sonho, é sonhar. Formada em engenharia e de volta à faculdade, ela resumiu a importância de interagir com o universo das letras. A leitura, ela amplia o nosso horizonte para outros mundos, outros tempos. É muito melhor do que ver um filme, tá? Na programação também acontecem lançamentos de livros, apresentações teatrais para crianças e até um sarau literário. Hoje nós temos o nosso ciclo de palestras, hoje terça-feira. Amanhã à noite nós teremos um diálogo muito bacana e lançamento de um livro, onde uma professora nossa do curso de pedagogia participou de um estudo que aconteceu na UFES sobre inclusão, né, a importância da inclusão no meio escolar, e ela desenvolveu um artigo sobre as altas habilidades de superdotação. A primeira semana literária segue até a próxima quinta-feira, com diversas atrações. Nós convidamos a comunidade, quem gosta de poesia, quem gosta de ler, quem gosta de escrever, para estar conosco nesse momento que é tão importante e fecha nossas atividades da Semana Literária. E amanhã então nós teremos peças teatrais falando dessa importância da leitura. Então, até quinta-feira, desde ontem, né, nós estamos tendo eventos diversos para públicos diversos e eu acredito que com isso estejamos cumprindo mais uma vez o nosso papel como instituição de ensino superior. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista com Renata Basso, diretora acadêmica da Faceli. Eu aguardo vocês. Renata, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como professora, como educadora, né? Você já teve a experiência de ser coordenadora de curso na própria Faceli. Exatamente. E agora você está como diretora acadêmica. E você é uma das figuras que ajudou a promover essa Semana Literária, que é um fato inédito, pelo menos para mim até agora. Um pouquinho da sua história, Renata, por favor. Então, eu sempre costumo dizer que eu não fui parar na educação por falta de opção, né?
Normalmente a gente costuma algumas pessoas dizerem, eu não sei o que fazer, deixa eu ser professora. Precisa arrumar um bico, né? Exatamente, né? Para não trabalhar o dia todo, para ter a opção de trabalhar só meio período, então eu vou ser professor. No meu caso não foi assim, sabe, professor? Eu sempre admirei muito os meus professores enquanto criança. E eu sempre quis aquilo para mim, né? Para minha vida. Eu quero um dia estar nesse lugar, eu quero um dia poder também lecionar, dar aulas. Então, foi uma escolha, porque eu sempre fui apaixonada, sou apaixonada pela educação e eu tenho como concepção de vida essa expectativa de que através da educação nós podemos, sim, melhorar a sociedade, fazer com que as pessoas entendam que a educação faz toda a diferença na vida de um ser humano. E foi por isso que eu escolhi essa profissão que eu admiro tanto e que faz parte da minha vida hoje completamente, de forma completa. Renata, organizar uma semana literária na FACELI, que é uma faculdade que tem 3 cursos, que em princípio não tem uma relação direta com a área de linguagem, né? Como é que começou essa ideia lá na cabeça de vocês? Você, a Jussara, a Jéssica, né, da biblioteca? Exatamente. Inicialmente, nós pensamos na Semana Literária por entender que é um tema extremamente importante, não só na vida do acadêmico, mas na vida de todas as pessoas, de modo geral. E a gente vê muito acontecer esse tipo de evento nas escolas de educação básica, né? Anos iniciais, até mesmo em anos finais do fundamental. Mas por que não levar para o universo acadêmico algo que é tão importante, né? Porque a pesquisa precisa fazer parte do estudante de ensino superior. Então, através de um planejamento que foi executado com os nossos coordenadores dos cursos de administração, pedagogia e direito, a ideia foi comprada e aí a gente começou a fazer o planejamento de todo esse processo. Eu estive lá com o lançamento do livro da professora Iliana, lá de Vila Velha. Vocês conseguiram colocar ali mais ou menos 60 pessoas dentro da biblioteca para o lançamento de um livro. É uma coisa nova na vida de muita gente aqui, né, Renata? Claro, com certeza. Inclusive dos alunos, né? Inclusive dos alunos. Foi um presente para nós, porque no momento em que a professora Iliana Gomes, ela é mãe de uma aluna nossa, de uma acadêmica do curso de Direito. Exatamente. E quando ela ficou sabendo, através da filha, que aconteceria a Semana Literária da faculdade, ela mesma entrou em contato conosco, se propôs a participar do evento e foi um momento muito produtivo. Tem uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil. Ela é feita a cada 4 anos e hoje considera-se que é a pesquisa mais confiável que nós temos na área de leitura. E essa pesquisa, através de uns dados do IBGE, eles fizeram um cruzamento de dados, constata-se o seguinte: no Brasil nós temos em torno de 8% da população que ainda, essas pessoas são analfabetas absolutas, né? Sim. E tem um outro percentual, que é um outro tipo de analfabeto, que é aquela pessoa que já estudou, né? Mas que quando ela lê um texto de uma página 4, ela não consegue entender o que está escrito ali. E o que é mais preocupante nessa pesquisa, e aí eu vou captar a sua opinião, 38%, hoje tem em torno de 10% da população brasileira que tem idade para ter um curso superior e que já tem o curso superior que está cursando. 38% desse público do ensino superior está envolvido nessa questão. Lê um texto, mas não consegue ainda entender o que está... Você percebe isso na sua realidade? Percebemos. Dificuldade do nosso aluno de ensino superior entender, interpretar um texto. Porque vai daí a dificuldade justamente de entendimento, porque e isso só... essa questão só é trabalhada através do exercício da leitura, porque decodificar é algo que uma criança de 7 anos dá conta de fazer. Exatamente. Né? A partir do momento que ela passa pelo processo de alfabetização, ela passa a decodificar os símbolos, né? Só que existem alguns indivíduos que continuam decodificando ao longo de toda a vida, sem conseguir fazer o entendimento. A minha formação, toda a minha formação da graduação ao mestrado e as especializações,
tudo na área de gestão, até por causa da minha experiência no sistema financeiro e tal, e como professor também, apesar de já ter dado aula, por exemplo, no curso de Direito, mas eu dava aula de Economia Política, que tem uma vertente na área de gestão. Então, o que eu digo historicamente para meus alunos de administração? O administrador precisa ser um profissional mais completo. Sim. Administrador não é só aprender a usar a calculadora financeira e interpretar relatórios financeiros, né? O administrador, o profissional da administração, ele tem que vivenciar o contexto, né? O processo histórico que está acontecendo no seu entorno. E o exercício da leitura, o hábito da leitura, ele contribui muito para isso, né? Então a gente vem há muitos anos falando para os alunos, leiam mais. O nosso aluno precisa adquirir o perfil, que a gente fala, o perfil do autodidata, né? Que é tomar a iniciativa de pegar livros para ler, mesmo que sejam livros da área de formação dele. Como é que você percebe essa deficiência para o nosso aluno? Eu acho que cabe muito dentro de um processo de acomodação mesmo. O ser humano tende a isso. Eu vou buscar o caminho mais fácil dentro desse contexto. E a leitura, assim como você mesmo disse, professor, é um hábito. Da mesma forma que nós tomamos banho todos os dias, nós escovamos os dentes, a leitura passa por esse processo também. E dizer que é importante ler, dizer que o ser humano ele consegue alcançar maiores conhecimentos através da leitura, todos nós dissemos. Agora, de fato, vivenciar esse processo é que faz com que o ser humano perceba o quanto isso faz diferença na sua vida. E isso cabe a qualquer que seja a profissão, né? Claro que você citou um exemplo da área de administração, mas assim, eu me preocupo muito com a formação acadêmica do próprio professor do curso de pedagogia, porque é esse profissional que vai estar na base precisando fazer com que essa criança de fato entenda a importância que a leitura pode ter na sua vida, em todos os aspectos, né? Historicamente a gente verifica aí nas nossas ações que quando a pessoa tem o livro perto dela, ela se sente incentivada para ler. Na escola, eu acho que a questão é muito mais complexa. Por quê? Se o professor não é leitor, não tem o hábito da leitura, ele é um pai ou uma mãe que também não tem o hábito da leitura. Exatamente. Se ele não tem o hábito da leitura, dificilmente a leitura acontece no ambiente da família, né? E também não acontece no ambiente da escola, porque o professor não tem o hábito da leitura. Como é que se resolve essa equação? Entende como o processo é muito mais complexo do que imagina? Porque dentro do contexto familiar é preciso que se dê o exemplo, né? Eu também trabalho na rede, no ensino básico, e a gente tem conversado muito a respeito disso com os pais dos nossos alunos, porque se incentiva a ler lendo, se faz esse processo fazendo, porque se eu digo para o meu filho é importante ler, e eu não dou esse exemplo dentro do meu contexto, né, no dia a dia, em casa, se ele não me vê lendo, por que eu preciso fazer aquilo que a minha mãe não faz? A criança aprende por imitação, né, Renata? Ela aprende por imitação, exatamente. E assim, tem um fato que eu sempre costumo contar para as minhas alunas da pedagogia, é que meu filho, eu tenho um filho de 10 anos que gosta de ler, que ele é um leitor, e ele muito pequeno, assim, com 2, 3 aninhos, ele sentou, ele estava no banheiro sentado, fazendo lá o cocôzinho dele, né? Um bebê, uma criança. E aí eu vi que ele estava ali, saí, voltei para poder ver como é que estava acontecendo ali o processo, administrar o processo. E quando eu voltei, eu vi com uma revista na mão, uma revista que normalmente fica ali do ladinho. E aí eu perguntei, meu filho, o que você está fazendo? Eu estou lendo que nem o meu pai. Então, quer dizer, não existe... Meus filhos fizeram isso, com certeza. Exatamente. Então, é isso, é o exemplo. A gente já deixa livros e revistas no banheiro, né, para aproveitar o tempo. Para aproveitar o tempo. Verdade, Então, eu acho que isso é fundamental. E para o profissional que atua com essas crianças, por isso que eu digo que é um exercício, mas que é um grande desafio, porque é esse profissional que vai precisar ajudar a incentivar esses alunos a lerem, se não vier de casa esse hábito. Qual a importância da leitura para você? Você é uma leitora, o seu filho, né, a família. Qual a importância da leitura na sua vida, Renata? Eu acredito que a gente consegue, através da leitura, através do conhecimento, dizimar todas as amarras
de ignorância. E quando eu digo de ignorância, de fato, de deixar de ignorar aquilo que é importante para a nossa vida. Então, se eu amplio o meu universo leitor, eu amplio as minhas possibilidades de poder conversar com alguém a respeito de assuntos distintos, de poder emitir a minha opinião em determinadas situações. Então, eu sempre digo que, para qualquer ser humano, a leitura ela liberta. É uma forma de te libertar da ignorância, de ignorar aquilo que de fato vai te fazer bem e vai te trazer algo que seja muito positivo e produtivo para a sua vida pessoal. Renata, obrigada. Eu que Obrigado agradeço, por ter vindo aqui. E quero também aproveitar e te agradecer pela parceria na nossa semana literária. Como você disse, foi um desafio, porque nós levamos uma estrutura a um espaço que não era comum, mas a sua parceria, o seu comprometimento através do projeto Prazer da Leitura também nos move para que outras semanas literárias aconteçam dentro da faculdade. Muito obrigada por isso também. Ok. É assim que nós encerramos mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que você tenha acesso aos vídeos e às edições anteriores do programa, acesse o nosso canal no YouTube, o endereço está aqui na tela. Para que você entre em contato com o programa Sim para a Literatura, envie o e-mail para simparaliteratura@gmail.com. Muito obrigado.